sobre a diferença entre mudança e transformação. A mudança, ela não é necessariamente um processo de transformação. O que nós estamos vivendo hoje é um processo de mudança. São novos tempos, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas mudou também, nós precisamos usar máscaras, precisamos de fazer o distanciamento social, enfim, tem uma série de questões que mudou. Mas isso não necessariamente implica que nós, como seres humanos, nos transformamos. Essas mudanças, elas pedem transformações. É isso que nós falamos, no sábado, na nossa Live Class de abertura. Agora, promover essa transformação dentro de nós é que é o importante. Eu quero iniciar essa live. Olá, sejam todos bem-vindos. Tia Maria, Tati. Ô Tati, saudades de você, quanto tempo! Tudo de bom aí para vocês? Eu quero iniciar então, depois de fazer essa pequena revisão do que a gente falou de mudança, transformação, novos tempos e novas possibilidades. Olá, amiga! Olá, Carla! Tudo bem? Que gostoso ter você aqui. Então, eu quero iniciar comentando sobre o significado desses novos tempos. Nós já tivemos olá, Gui! Nós já tivemos um início de novos tempos em várias fases da humanidade. Eu quero revisar um tempo que aconteceu no final da década de 80, em 1987, tá? Mais ou menos foi nos dias 16 e 17 de agosto. Eu não sei se vocês eram muito pequenos ou se lembram. Teve um evento mundial promovido por José Arguelles, que se chamou de Convergência Harmônica. Esse evento que ocorreu em 1987 foi um evento mundial em que foram convocadas 144 mil pessoas para que meditassem e auxiliassem nesse processo evolutivo do nosso planeta. Então José Arguelles fez uma convocação nos locais sagrados das pessoas. Boa noite pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Então nós estamos falando da Convergência Harmônica, que já foi um evento mundial, um evento que já estava prevendo para que o nosso mundo, nosso planeta se elevasse. Sempre de tempos em tempos o nosso planeta passa por alguns eventos que mexem com a estrutura dele para que ele possa se elevar. Então essa convergência ela aconteceu em 1987 e 33 anos depois, se nós formos pensar, nós estamos em meio a uma pandemia e a gente fica se pensando como é que aquela convergência harmônica, qual foi o efeito que aquela convergência harmônica, aquela convocação para todos meditarem, qual foi o efeito dessa convergência. E nós vemos que essa convergência trouxe muitos trabalhadores da luz, muitas pessoas começaram a trabalhar e a entender que por trás de acordar de manhã, trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, organizar a casa, a família, filhos, enfim, dormir, acordar no outro dia, trabalhar, aí trabalha, cansa, vai viajar, fica lá um tempo viajando, daí volta, trabalha de novo, casa, que além dessa rotina existe mais. Existe algo mais, que é um dos objetivos que eu diria de nós estarmos aqui. E esse principal objetivo é a nossa conexão interior, a nossa conexão com a nossa divindade interna. Tem até uma frase que diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou o eu sou, eu sou o seu Deus. E muitas vezes na correria do dia a dia, a maior parte das pessoas não tem até tempo de fazer essa conexão. A vida é tão corrida, são tantos planejamentos e tantas questões que de repente isso não acontece. E a vida vai passando e a pessoa limita-se então ao seu trabalho, enfim, que acredita que essa é a sua missão.
Mas como nós falamos na live de sábado, nós temos, então, nossa estrutura enquanto ser humano, ela é dividida entre corpo físico, nós temos o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional e nós temos o nosso espiritual. E que nós precisamos nutri-los, né? Nutrir todos esses corpos. E muitas vezes, por exemplo, o nosso corpo físico todo mundo sabe, né? Nós precisamos nos alimentar, de uma alimentação saudável, e selecionamos a nossa alimentação. Na nossa mente, nós precisamos o quê? Trabalhar, estudar, planejar, sermos úteis, né? Produzirmos aquilo que a gente vê que pode oferecer para a sociedade, para o crescimento da sociedade. No âmbito emocional, nós temos todo o nosso desenvolvimento enquanto afetividade, enquanto expressão, né, com o outro, o acolhimento, aquilo que a gente sente, o sentido de conexão com a sociedade e com as pessoas. Então esse é todo o nosso aspecto emocional. O nosso espiritual, ele é alimentado por algo assim mais solitário, que é a nossa conexão interna. Que é esse principal motivo dessa live que nós estamos, desse projeto, que é despertar a conexão interior. Como que nós vamos realizar esse despertar dessa conexão interior? Então, o primeiro passo é a autotransformação. Lao Tzu disse: se você quer ajudar a humanidade a despertar, então você deve despertar primeiro a si mesmo. Se você olha para fora e você vê, por exemplo, as pessoas falam: nossa, nessa pandemia tem tanto sofrimento, né? Você está vendo tantas pessoas sofrerem. Então olha para dentro de você, veja quais sofrimentos internos ainda existem dentro de você, quais são as sombras que é importante você trabalhar. Quando você libera essa sombra dentro de você, é um trabalho interno, um trabalho solitário, pessoal. Você pode ter ajuda de um profissional, utilizar práticas, enfim, mas é um trabalho teu, é um trabalho só seu. Quando você libera essas sombras, você libera para o mundo e o mundo se liberta também. As pessoas às vezes acham que tem que salvar o mundo e, na verdade, quando elas salvam a si mesmas, é que elas estão salvando o mundo. Tem um trabalho bem interessante científico. Hoje de manhã eu estava em supervisão de um curso sobre a biofeedback cardio-emotion, de coerência cardíaca, e até o professor, que é um cientista, ele estava comentando, foi feito um trabalho que apenas três pessoas que se trabalhem a si mesmos e entrem em coerência entre o meu corpo, a minha mente, as minhas emoções e o espiritual, 3 pessoas que entrem nesse estado de alinhamento e coerência, a quarta pessoa, 50%, ela automaticamente também entra em coerência. Então, quando eu trabalho para a minha coerência, você trabalha para a sua coerência, mais uma pessoa, se 3 pessoas de nós que estamos aqui trabalharmos para a nossa coerência interna, uma quarta pessoa, e assim somando sucessivamente, nós criamos uma rede de pessoas que entram em coerência, que aliviam seus sofrimentos e podem ajudar a humanidade. Então, esse movimento que eu iniciei comentando da convergência harmônica é eu diria assim, é uma suposição, é uma sugestão para todos nós que estamos aqui de formarmos um pequeno movimento para gerarmos essa conexão que cientificamente já é provada, que se nós estamos com essa coerência interna, a gente tem como ajudar os outros. E eu sempre comento, que às vezes vem grandes, assim, por exemplo, Dalai Lama, monges, que você conversa com eles e te traz aquela paz, eles enchiam, agora já não são mais tempos disso, mas enchiam estádios inteiros e as pessoas saíam maravilhadas com aquilo que eles falavam, com a paz, com a tranquilidade, e é porque eles estão em coerência, eles geraram essa coerência cardíaca, essa coerência entre o pensar, o sentir e o agir. Então, quanto mais nós gerarmos isso em nós, mais nós vamos conseguir ajudar o planeta, ajudar as pessoas. Então esse é um movimento, eu diria assim, até um pouco tímido do Projeto 999, mas que ele é muito forte.
ele é muito forte, porque a gente efetivamente vai conseguir auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor, pela nossa própria geração de coerência interna. Então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como gerar essa coerência interna, fazer algumas sugestões, né, para vocês. Por exemplo, a primeira questão que eu quero comentar aqui é sobre o despertar da compaixão. Né? A compaixão, ela é um sentimento... Olá pessoal, muito bom ver vocês todos aí. Olá, Ana. A compaixão, ela é um sentimento que ainda não é muito difundido, não é muito divulgado para as pessoas. Mas a compaixão é um sentimento, por exemplo, de eu me alegrar com a alegria do outro, mas também de eu conseguir olhar para o sofrimento do outro e poder auxiliá-lo sem ficar com pena, penalizado, ou coitadinho, que pena, que dó, né? Não! O que eu posso fazer para efetivamente ajudá-lo? O que eu posso efetivamente olhar para ele e colocar energia, tendo a energia dentro de mim, sem me identificar com o sofrimento do outro, mas sim de olhar para ele e mostrar a minha disponibilidade, a minha biodisponibilidade, minha disponibilidade de vida, de ser humano, de passar essa coerência para ele e essa pessoa entender que ela também pode se curar e eliminar o seu sofrimento e assim levar para sua casa isso e ajudar a curar o ambiente também da sua família. E é assim que a gente vai criando nichos e vamos ampliando essa rede de cura, porque as pessoas perguntam, né, como eu estava comentando no início, vou só repetir, quando isso tudo vai acabar? Quando que a pandemia vai acabar? Porque o vírus isso, o vírus aquilo. Quando todos nós nos unirmos e fizermos o nosso processo de autotransformação, isso vai acabar. Porque é consequência disso, nossos sistemas imunológicos vão estar muito mais fortalecidos, porque existe coerência dentro de mim. Então, isso tudo, as pessoas vão ficar naturalmente mais fortalecidas, com a sua imunidade mais elevada, e de repente os números vão começar a diminuir. Então, isso é coerência, né? É coerência. E como a gente comentou, como teve o movimento da convergência harmônica, 33 anos depois temos uma pandemia, o que isso quer dizer? Quer dizer porque nós precisamos gerar de novo, convergir novamente entre o nosso sentir, o nosso pensar e o nosso agir com uma coerência, com um propósito, sem, claro, deixar os nossos trabalhos e aquilo que nós temos. Mas o que é importante comentar é que nossa vida, ela tem uma série de partes que foram fragmentadas e todas essas partes têm que estar em equilíbrio, todas essas partes têm que gerar harmonia, né? Todas, nós temos que ser plenos, nós temos que ser inteiros, né? Para ser grandes, ser inteiro, né? Eu sempre comento de Fernando Pessoa, nada teu exagera ou exclui, ser todo em cada coisa. Põe o quanto és no mínimo que fazes, né? Assim a lua alta brilha porque alta vive. Então, assim, nós precisamos ampliar o nosso olhar para o mundo que está ao redor, né? O mundo afora. Então, nós estamos vivendo além da era de saúde integral, mas uma saúde também social. Então, nós precisamos gerar a saúde da sociedade. A sociedade saudável gera indivíduos saudáveis. A gente sempre, para a gente gerar essa sociedade saudável, eu preciso estar saudável. E aí, assim, as coisas vão se propagando e a gente vai aumentando, tá? Então, eu quero muito comentar com vocês sobre essa autotransformação. Como que a gente realiza? Então hoje, conforme o prometido, né? Eu falei para vocês que nós íamos começar então a praticar hoje. Nós fizemos uma meditação na semana, no sábado, né? De conexão com o mundo. Enfim, quem não assistiu, por favor, está no IGTV, também está aqui no YouTube. Vocês podem acessar, bem no finalzinho tá a meditação de conexão planetária. Agora, hoje, eu quero sugerir para vocês essa busca da consciência e comentar com vocês onde é que está essa consciência. Então, vejam bem, a maior parte das pessoas busca o conhecimento, né? Eu preciso conhecer, eu preciso saber o que está acontecendo e tal. Mas saibam que toda
fonte de conhecimento tem o guarda-chuva do ego. Tá? Então, vou repetir. Toda fonte de conhecimento tem o guarda-chuva do ego. E por isso que Einstein comenta que a imaginação é mais importante até que o conhecimento. Eu quero aqui valorizar o conhecimento, sim, né? De forma nenhuma eu estou dizendo que ele não importa, mas eu quero dizer que essa autotransformação, ela vai além do conhecimento. Tá? A autotransformação, ela vai além do guarda-chuva do ego, ela está acima. Então nós precisamos encontrar a nossa essência. Então assim, é importante a gente situar, né, para a gente entender. Se eu quero fazer um trabalho, um planejamento, eu estou sob o guarda-chuva do ego porque eu vou usar meu córtex pré-frontal. Eu vou pensar, eu vou julgar, eu vou analisar, né? Então eu preciso ter essa estrutura do córtex pré-frontal ativa, que é o que nós vamos usar agora, que é fazer um planejamento. Mas eu quero comentar que esse planejamento não deve ficar na preocupação de realizá-lo por si, mas no resultado que vai ser gerado em função desse planejamento, que é acima dessa estrutura do guarda-chuva do ego, né? Que é algo que eu costumo comentar com as pessoas, né? Então, todo conhecimento está abaixo, só que a gente tem que transcender isso. Então, a gente sabe na questão da psicologia que muitos autores trabalharam pela organização da nossa personalidade. Porque realmente, você buscar uma elevação da sua consciência, estando com toda a sua estrutura de personalidade desarrumada, e eu comentei uma vez numa palestra que eu ministrei, que eu não entendia por que eu ia em cursos de meditação e encontrava pessoas, eu achava incoerente aquilo. Eu encontrava assim pessoas, porque não ligo nada, não tenho nada, eu sou simples, e aí elas não progrediam na espiritualidade, nos encontros, sabe? Eram sempre pessoas que estavam com problemas, com questões desqualificadas na sua vida. Eu falei, nossa, mas essa pessoa, né, ela tá toda, ela não liga para nada, quer só saber de espiritualidade, mas por que ela tá assim? Ela não é uma pessoa realizada, não é uma pessoa inteira. E aí que eu fui entender, porque a pessoa, ela já estava totalmente desorganizada na sua estrutura enquanto personalidade, enquanto pessoa. Ela achou que ela tinha que deixar para lá a si mesmo para poder encontrar a espiritualidade, quando na verdade eu tenho que ser uma pessoa primeiro organizada para aí eu buscar a espiritualidade, senão a pessoa pira, a pessoa fica num descompasso só, vive atrás de terapias de 10, 20 tipos de... toma 10, 20 tipos de químicos, florais, homeopatia, faz tudo e aquilo fica tudo desalinhado. Por quê? Porque ela ainda não centrou a sua personalidade, ela ainda não acalmou as suas estruturas, não clareou o seu processo, a sua personalidade ela ainda não desenvolveu. Que isso é um processo que a gente faz durante a vida. A gente, desde pequenininho, nós temos a nossa identificação, né, com nós mesmos, ali pelos 3, 4 anos, enfim, a identificação com o grupo na adolescência. Então, nós passamos por fases e todas elas são importantíssimas e nós precisamos disso, mas nós precisamos passá-los de maneira saudável. Isso não é aquele adulto de 50, 60 anos querendo viver como adolescente. É nessa estrutura que eu comento. Então nós precisamos primeiro nos estruturarmos e aí sim buscarmos essa autotransformação. Então avalie na sua vida o quanto a sua personalidade, o quanto os passos da sua vida foram coerentes, você se cuidou em relação a isso. Aí sim você inicia esse seu processo de autotransformação, porque aí você consegue com uma base firme, pisando firme no chão, aí conseguir se elevar, e fazer tudo isso que a gente vai sugerir agora. Então essa autoavaliação ela é muito importante. E no sábado nós também geramos uma autoavaliação em relação a qual processo dimensional se vive. Então só revisando para as pessoas que não estavam, esse processo
de você... Deixa eu só ler aqui que a Carla está comentando. Compaixão é a capacidade de compreender o estado emocional da outra pessoa ou de si mesmo. Isso aí, Carla, muito obrigada pela sua observação. Mas continuando, o autodiagnóstico dimensional, ele é muito importante. Então, a pessoa está vivendo, nós estamos no planeta numa terceira dimensão, mas nós precisamos, toda essa questão mundial está dizendo que o planeta precisa evoluir. Então, a terceira dimensão e a quarta inferior, elas já são dimensões que estão... A gente observa que o planeta está precisando deixar. Nós temos que entrar numa quarta média superior para a quinta dimensão. Esse é o lugar, né? Se alguém não viu a nossa live de sábado sobre as dimensões, por favor, dá uma olhadinha lá para a gente não repetir. É muito importante se identificar em qual dimensão você está e para onde você quer ir, né? Qual é o grau. E dimensão, lembrando, não é um lugar, não é aqui mesmo, é o aqui e agora. É a forma como eu olho o mundo, é o óculos que eu coloco para enxergar uma determinada situação. Então, isso é a dimensão em que eu vivo, é como eu ajo ou como eu reajo em determinadas situações. Quanto mais eu ajo, mais elevado dimensionalmente eu estou. Quanto mais eu reajo, menos elevado dimensionalmente eu estou, certo? Então, a gente precisa se diagnosticar, a gente precisa saber como que nós estamos, termos tempo para nos autoavaliarmos, tá? Então, eu quero sugerir agora, depois dessa etapa, eu quero comentar aqui, bem interessante, aqui até que eu coloquei, hoje não basta nós sermos boas pessoas, pessoas que não fazem o mal, né? Mas eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal para ninguém, eu fico aqui quietinho, né? Mas hoje o que nós precisamos é sermos agentes do bem. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa ter alguma ação, não basta só a gente não fazer o mal. As pessoas às vezes acham, não, mas eu quando elas vão se autoavaliar, mas eu não faço mal para ninguém. Ela diz, mas você faz o bem para alguém? Como é que está a sua ação? Você tem para oferecer? Porque ninguém dá o que não tem. Então isso é muito importante nesse processo de autoavaliação. Então vamos buscar a consciência e vamos sair do blá blá blá. Dessa questão que eu digo de ficar justificando uma coisa, justificando outra. Toda justificativa é para a nossa personalidade, é para deixar quieto, calar nossa mente, dizer, olha, fica quieto porque você está agindo isso por causa disso. Então isso, nós precisamos transcender a isso, transcender até mesmo o conhecimento para que a gente possa chegar nesse processo de autotransformação. Se você está na etapa de que você precisa que alguém te convença, que você precisa que alguém fale alguma coisa, é uma etapa. Ken Wilber, eu gosto muito da fala dele, porque ele fala, tá todo mundo certo, cada um no seu estágio de evolução. Então, por isso que é importante o autodiagnóstico. Se você se detectou que você está aqui, é importante você saber como subir, para daí você chegar no ponto de se transformar, mas tem que ir sempre, tem que ir seguindo. Confúcio dizia, dê um passo por dia, mas ande, um passo, mas ande, não fique parado. Então eu encorajo vocês a todos os dias fazerem alguma coisa para elevar o seu nível frequencial, o seu grau de consciência, para efetivamente fazer algum tipo de diferença nesse mundo que estamos vivendo, que essa pandemia, finalizar isso, não é só a vacina, gente, somos nós. É a nossa vibração, é a nossa frequência, é a nossa ação que vai fazer isso. Isso é um dos principais objetivos desse projeto 999, é entrar em ação e compartilhar não só o conhecimento, mas compartilhar a energia, compartilhar a frequência, compartilhar o agir, a ação, para que nós juntos saibamos que nós somos mais fortes, que nós sozinho a gente faz esse processo de autotransformação, mas para a gente poder oferecer, a gente precisa se unir dentro de um mesmo propósito. É isso que a gente está falando. Então, eu quero lançar aqui hoje, nós já estamos indo para quase meia hora de live, então eu fico aqui dando uma olhada aí no tempo.
Então eu quero lançar um desafio para vocês, tá? Eu quero lançar um desafio para que vocês pensem nesse momento, um ponto que vocês querem melhorar na vida de vocês. Então assim, aquilo que faz tempo que te incomoda, e não importa, sem julgamento, porque será que vale eu querer de melhorar na dieta? Vale, gente, tudo é válido. Aquilo que independe como eu comentei, depende do grau que você está, não importa, e aqui para mim não importa, para ninguém importa. O que importa é darmos um passo a cada dia. Então observe alguma situação, aquilo que te incomoda, que você gostaria de melhorar, que você gostaria de crescer. Pensa aí, pensa nessa questão. Guarda essa questão, escreve essa questão, porque é uma coisa que eu quero, nas próximas duas lives desse projeto, eu gostaria de te acompanhar para ver se a gente dá um start nessa questão, se realmente consegue fazer essa transcendência, né? Mudar e transcender desse nível para o próximo. Então você pensou, guardou aí esse passo. Então eu vou compartilhar com você agora um procedimento, né, que eu aprendi e eu gosto muito de realizar. Eu aprendi num curso da Fundação Arkady Petrov com a Natália Fezik. Ela é uma russa, né, ela que ministrou o curso, e eles falam muito sobre a questão da consciência, né, da Zasnarnia, como eles falam em russo, ela comenta muito, já desde a época, que isso eu fiz acho que há uns 4 anos atrás esse curso, e desde aquela época eles estavam muito preocupados, né? A fundação, ela trabalha para isso, para ajudar as pessoas a elevar a sua frequência e o seu nível de consciência. Eles já estavam muito preocupados com que mais cedo ou mais tarde viria alguma coisa em função da massa planetária ainda estar muito na terceira dimensão. Então ela nos passou um procedimento que, se vocês quiserem anotar, se vocês quiserem somente sentir, eu gostaria de oferecer essa experiência para vocês desse procedimento. Então vocês vão pensar nisso que vocês querem melhorar, nisso que precisa ser, digamos, eliminado, esse hábito, essa crença, essa questão, tá? Então vocês podem sentar bem na cadeira, eu vou fazer uma breve condução, vocês podem sentar, né, tranquilos onde vocês estão, podem relaxar, e esse procedimento se chama banho mágico, tá? Então vocês podem relaxar e imaginar do topo da cabeça de vocês como se fosse um chuveiro, tá? Como se fosse realmente um chuveiro num formato de funil, né? E essa água que vem desse chuveiro, ela sai do coração de onde a gente está querendo ir, que é a da consciência elevada, né? Da presença, da fonte, do eu sou. É de lá que vem essa fonte, essa água, essa energia de vida. Então imaginem, se vocês quiserem fechar os seus olhos, né, respirar. Aqui a gente vai unindo os conhecimentos de tudo que a gente já vem falando. Então vamos unir o que a gente já falou no sábado, na live de sábado. Procurem manter uma respiração abdominal, tá? Então, se você está respirando muito pelo peito, procura relaxar, coloca a mão no abdômen, procura inspirar pelo abdômen e expirar, né, pela região do diafragma. Eu comentei com vocês e também expliquei, respiração pelo diafragma, porque nele passam nervos importantes, como o nervo frênico e o nervo vago. Em especial o nervo vago, ele está relacionado com o nosso coração, ele está relacionado com o nosso cérebro emocional, que também tem relação com o nosso córtex pré-frontal. Então é um nervo extremamente de significado. Também ele faz a questão do equilíbrio da pressão arterial, né, que diz para ou aumentar ou diminuir. Então é importante essa respiração abdominal, porque a gente vai estar gerando informação para este nervo de que está tudo bem, tá?
Então, quanto mais a gente inspira e expira pelo abdômen, mais a gente gera essa informação de que está tudo calmo, que está tudo em paz, e ele vai trabalhar levando essa informação por todo o nosso corpo, ele vai pelo fígado, enfim, ele tem uma grande atuação. Então, inspira e expira pelo abdômen. Imagina esse funil vindo da consciência divina, tá? E literalmente caindo essa água sobre todo o seu corpo. E vai não só por fora, ele entra, ele lava as suas células, ele lava as moléculas, ele lava os elétrons, né? O mundo atômico, subatômico, enfim, eu quero dizer que essa água lava do material até o ínfimo do teu ser, né? E sinta essa água límpida, pura, cristalina, água de cura, né? Lavando todos os teus tecidos, os teus órgãos, tuas células, todos os teus pensamentos, todos os seus hábitos, todas as suas crenças, né? Tudo aquilo que você sente que pode deixar ir. E você vai imaginando isso percorrendo o seu corpo, limpando, purificando, e embaixo dos seus pés, na lateral, você vê um ralo. Esse ralo você deixa essa água que turva, né, levando todas essas questões desqualificadas, ralo abaixo, e sendo transmutadas por nossa Mãe Terra, por Gaia, por nosso planeta, que clama por essa limpeza e essa transmutação. Tá? Então, imagine essa água correndo, 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 e você inspira e expira pelo seu abdômen. Então, você encaminha essa informação para todo o seu corpo, né? De que está sendo limpo, de que está sendo purificado. Tá? E aí, você diz para você mesmo, né? Eu libero este hábito, eu libero esta crença, eu libero aquilo que está desqualificado, ou simplesmente, inteligência divina, limpa em mim o que é preciso ser limpo neste momento. Entrega, então, se você de repente, né, não teve nada que você sentiu que pudesse falar, simplesmente entrega para a sua consciência divina, para o seu eu sou, guiar essa limpeza que você intencionalmente está fazendo nesse momento. Tá? E aí, você inspira, expira, né, e vai voltando lentamente, tá? A sua consciência, né, calmamente, fazendo essa limpeza. E o desafio é justamente de vocês fazerem essa limpeza durante 7 dias. Tá? Iniciamos hoje e todos os dias ser realizado essa limpeza. Então esse é o primeiro ponto do nosso cardápio de frequências que a gente comentou. Porque a gente não tem como colocar para dentro quando está cheio. Então a gente precisa esvaziar aquilo que está cheio, ou pelo menos abrir espaço para a entrada do novo. Por isso que esse é o procedimento que nós vamos realizar durante esses 7 dias, que eu proponho a vocês para que nós possamos realizar durante esses 7 dias até a nossa próxima live. Olá, Ani. Né? Então, por favor, durante 7 dias, coloquem, escrevam no papel, lembrem-se disso. E se vocês estiverem se sentindo ansiosos, se sentindo por algum momento, né, com algum sentimento desqualificado, realizem esse processo, onde vocês estiverem. Quietinhos, sentados, coloquem os pés no chão, imaginem um funil de energia lá em cima, o ralo lá embaixo, né, descendo aquela energia, limpando a água turva, descendo pelo ralo. Se alguém falou alguma coisa que você não gostou e aquilo te trouxe algum desconforto, imediatamente funil lá em cima, ralo lá embaixo,
limpa, tudo que é desqualificado e libera. A gente precisa ter espaço para o novo, a gente precisa se sentir bem, né? E com esse sentir bem, eu gosto muito de realizar esse procedimento até mesmo no banho, coincidente com o banho. Quando tomo banho, eu gosto de fazer simbolicamente quando de chuveiro, da água caindo, realmente gerando essa limpeza, essa purificação, né? E a gente sabe que a água faz isso e a água também recebe programação. Então tudo que a gente faz durante o banho é amplificado. Então vamos manter pensamentos positivos no banho, né? Porque a água, ela realmente tem memória. O Dr. Masaru Emoto já explicou isso pra gente, já confirmou, fez, né, inúmeros estudos sobre isso. Então no banho a gente tem como amplificar uma intenção. E um exercício como esse nos ajuda a liberar, né, a liberarmos tudo aquilo que não é desqualificado, estarmos prontos para a noite, né, para ficarmos bem à noite. E uma pequena dica agora: se você realizou várias vezes durante o dia, e se você realizar à noite, né, junto, coincidente com o seu banho ou não, de repente você está na cama, realizou o procedimento, eu vou dar uma pequena dica para vocês para intensificar esse sentir de vocês. Pensa no que você deseja, no positivo, né? Então eu desejo, então eu estou pensando que eu quero limpar um hábito de procrastinação, né? Então a pessoa procrastina, quer começar uma coisa nova e não começa, e quer começar e deixa para amanhã e tal. Então limpeza da procrastinação, ralo procrastinação. Aí o que você faz à noite? Olha, deitou a cabeça no travesseiro, fica pensando e sentindo você realizando aquilo que você quer realizar, né? Pensa você iniciando aquele projeto que você gostaria, ou simplesmente tem pessoas que anseiam somente ter uma boa noite de sono. Então imagine-se dormindo que nem uma criança, né? Que nem um bebê que dorme tão bonito e tão gostoso. Imagine, se tem a sensação, veja, lembre uma criança que você viu que estava dormindo gostoso. Sinta aquela criança, sinta-se dormindo gostoso, né? Ou o projeto, veja uma pessoa que de repente está fazendo algum projeto, ou você naquele projeto que você tanto gostaria, sinta, né, aquela satisfação, aquele prazer, aquela alegria, aquele yes, eu consegui, né? Depois de tanto tempo eu queria tanto fazer isso. Traga essa energia, traga essa vida de dentro de você e durma com essa sensação. Porque aí toda a nossa parte mental, todos os nossas mentes, né? Temos o cérebro reptiliano, o cérebro emocional e o cérebro do córtex pré-frontal, o cérebro consciente, eles vão sendo desligados, né? E vamos ficando já com questões mais primitivas de limpeza, só de respiração. Nosso corpo vai trabalhando nesse processo. Então, quando nós vamos dormir com isso, é isso que nós vamos ficar por horas trabalhando dentro de nós. Por isso, não vejam televisão, meus amores, não vejam televisão, coisas que não sejam interessantes, filmes agitados, não falem de problemas, evitem julgar, criticar antes de dormir, sabe? Entreguem-se a essas meditações, entreguem-se a um bom livro, uma poesia, a falar de coisas alegres, momentos que vocês viveram que foram alegres. Esse é o momento de dormir, porque à noite nós vamos estar trabalhando com esse sentir e com essas emoções, tá bom? Então essa é a primeira parte, então, do cardápio, que é abrir espaço dentro de nós para aquilo que nós verdadeiramente queremos, para aquilo que nós verdadeiramente queremos que aconteça na vida. E se de repente você já está tranquilo na vida, já, né, se sente que tá bem, está equilibrado, então durma com aquele sentir de que as pessoas estão felizes, que você está voltando a ver o sorriso das pessoas nas ruas, que hoje a gente não vê mais, porque estão todos de máscara, né? Aqui a gente pode mostrar, dar uma gargalhada, né? Rir, mostrar o sorriso, mas nas ruas a gente não está vendo mais isso. Então, assim, dormir com esse sentir de você tá passeando pela rua e ver as pessoas sorrindo, né, olhando para você, dizendo bom dia, boa tarde, olá. Eu acredito que depois disso
Depois, quando a gente não precisar mais usar máscaras, eu acredito que as pessoas vão passar a se cumprimentar mais, porque elas vão valorizar o que é um cumprimento, né? Um sorriso, de olhar para as pessoas e ver, né? A gente só sorri pelos olhos, né? A gente fica assim, as pessoas só veem assim, e quando a gente voltar, então imaginem isso, imaginem a humanidade feliz, as crianças na rua, brincando, né? Uma humanidade aí mais tranquila e mais saudável, né? O ar, tudo purificado, tudo. Essa questão do funil pode ser feito para o planeta também, né? A gente pode meditar pensando né, na luz do Eu Sou, sobre o planeta, limpando o nosso planeta, e um ralo de transmutação. Aí a pessoa vai do conhecimento dela, chama violeta, né, de transmutação, né, até se vocês quiserem, tem uma frase que eu gosto muito também, eu trago na sequência, que é sobre a chama violeta, né, que ela realmente realiza esse processo de transmutação. Então, muita coisa que a gente pode ajudar com esse simples banho mágico, né? E que, na verdade, ele é um processo co-criativo mesmo, para a gente trabalhar com as emoções e dentro de nós gerarmos essa coerência e sentirmos que nós podemos abrir espaço para conquistar aquilo que nós queremos, que primeiro nós conquistamos o nosso bem-estar, e aí quando nós temos para dar, a gente oferece para os outros, né? É assim que mais ou menos que as coisas que a gente vê funcionam, porque ninguém dá o que não tem, né? Então vamos ser para a gente aí compartilhar com as pessoas, e esse é um momento realmente único, né, que nós estamos vivendo, porque nós estamos tendo a oportunidade de ficarmos nas nossas casas, né, de ficarmos mais reclusos e aproveitarmos esse tempo de reclusão para algo útil, para elevação, para nossa autotransformação. Então nós demos aí o primeiro passo hoje desse nosso cardápio de frequências, que eu tenho a intenção de auxiliá-los a alimentar esse cardápio. Nós incluímos então uma atividade à noite, né? Só relembrando, à noite nós vamos ter atividades que vão poder ser feitas durante o dia inteiro, né? Divididos durante o dia. Então à noite essa é a minha sugestão para o dia de hoje. Espero assim sinceramente que vocês já hoje, ou quando forem tomar banho, ou quando forem deitar, que vocês lembrem, né, desse banho mágico, realizem esse banho mágico, já durmam de uma forma diferente e me contem como é que vão acordar amanhã, ou na próxima semana. Eu quero muito ver o comentário de vocês. Olha, fiz a semana inteira e realmente me senti melhor, amanheci melhor, amanheci com mais disposição, né? Enfim, eu quero muito esse retorno de vocês, porque o projeto 999, ele visa resultado, não visa blá blá blá. Chega de blá blá blá. Blá 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 tá cheio na internet, vocês não precisam vir aqui, né? Vocês podem ir em qualquer outro lugar. Aqui eu quero resultado, eu quero auxiliá-los no processo de autotransformação, e acredito que é isso que o planeta está precisando. Tá bom, amados? Então acho que era esse o meu recado aí por hoje. Não sei se vocês têm alguma pergunta, tanto aqui no YouTube, no Face, quanto aqui no Instagram. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, trocar alguma ideia, não sei se vocês têm algo para compartilhar. Eu já fico aqui, hoje fiquei um pouquinho mais concentrada no falar, né? Mas eu agradeço, vi todas as pessoas aí que entraram, as famílias, amigos, tios, mãe, Lu, irmãos, né? Tia Maria, obrigada, que fofos. Arrumei um novo cenário aí para vocês também, hoje tô bem feliz aqui, próximo a algo que gosto, né, de verde, flores, plantas, e vamos ver se a gente fala um pouquinho sobre isso também, né, sobre como usar as essências, o que a gente pode utilizar nesses tempos. E eu quero dizer que estou bem contente de estar aqui partilhando com vocês. Obrigada pelos coraçõezinhos, que lindos, muito gostoso, muito obrigada mesmo, gratidão por vocês estarem tão felizes, gratidão Hilda, gratidão Ana, gratidão Gi, Glau, Cláudia, muito legal a Ana, o Ricardo, né, muito obrigada mesmo pelo carinho, pela atenção de vocês, e vamos fazer aí dessa semana uma semana firme, de aprofundamento, exatamente, né? De aprofundamento, e nos vemos então na próxima segunda-feira, encontro marcado dia 10 de agosto, 7h30, tragam os seus resultados, tá bom? Grande abraço a todos,
Fiquem com Deus, com as suas consciências infinitas, o eu sou o que eu sou. Aquietai o vosso coração e sabeis que eu sou o eu sou. Tá dentro de vocês, de cada um de nós. Abraço, tchau, tchau, até a próxima, pessoal.